Bom, pessoal, olá a todos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na última aula nós revisamos sobre potenciação e agora, em seguida, iremos falar sobre radiciação, ok? Vamos acompanhar aqui. Quando falamos de radiciação, nós estamos nos referindo às raízes de um modo geral, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Desse modo, eu posso definir a radiciação como sendo uma operação inversa à potenciação. E aqui, olhando para o que está escrito, eu posso entender da seguinte forma. A raiz enésima de um número A é igual a B se e somente se esse número elevado a n é igual a A. Para que você consiga compreender o que está escrito aqui e, na verdade, não foge da ideia de radiciação que você já conhece, a ideia é a seguinte. A raiz de um número, como eu estou vendo aqui, esse número interno é o A. Se eu tirar uma raiz e essa raiz enésima, ela pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta e assim por diante, aqui eu terei um resultado. Esse resultado é B. De cá é como se eu tivesse uma prova real, tá? Então, por exemplo, eu tirei a raiz quadrada de 81, é 9. Eu tirei a raiz quadrada de 25, que é 5. Eu tirei a raiz quadrada de 16, que é 4. Desse lado aqui, é como se eu tivesse uma certa prova real. Quando eu pegar a minha resposta e elevar a n, note que esse n que está aqui é o mesmo que está de cá, isso tem que voltar no A. Então, fazendo essa associação, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25, ok? A gente tem essa correspondência aí entre as operações de radiciação e potenciação. Vamos colocar exemplos com números para a gente entender. E antes de colocar os exemplos dos números, eu quero que vocês saibam os nomes de cada parte em uma raiz. Esse símbolo aqui, que vocês estão vendo, ele é chamado de radical. Aqui a notação que nós utilizamos para raiz é esse radical que está aqui. Internamente, a minha raiz, eu tenho esse número A, e esse valor que aparece aqui ele é chamado de radicando, tá? Quando nós falarmos em radicando, estou me referindo a esse valor que está interno à raiz. E o índice é esse número que está de fora. Esse número que vem escrito menor aqui na parte superior esquerda do radical, aqui ele é chamado de índice. Lembrando a vocês que quando esse índice não aparece, é porque ele é 2. Fica convencionado na matemática de que o único índice que não é obrigatório aparecer é o índice 2. A partir daí, o índice 3, 4, 5, 6 e assim por diante, eles são obrigatórios na escrita. Alguns exemplos. A raiz quadrada de 16. Nesse exemplo, ele colocou aqui com o índice 2 aparecendo e de cá com o índice 2 não aparecendo para reforçar o que eu havia dito, ok? A raiz quadrada de 16, ela é igual a 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, note que aqui já está escrito a prova real da raiz. A raiz de 16 é 4, porque o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 16, é o 4, ou seja, 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz cúbica de 27, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 ao cubo, olha aqui, ó, 3 ao cubo vai me dar 27, ok? A raiz sexta de 0 é igual a 0. Lembrando que a raiz, qualquer raiz de 0 sempre vai ser 0. Obviamente, porque 0 elevado a qualquer expoente que não seja o próprio 0, né, vai dar a resposta aí nula, ok?
E a raiz quarta de 16 é igual a 2, por quê? Porque 2 elevado à quarta, olha, 2 elevado à quarta é igual a 16. Nesse primeiro momento, eu estou falando o que é a raiz, não estou mostrando como calculá-la. A gente vai ter uma etapa para aprender a calcular a raiz. É claro que nós sabemos algumas de cabeça. Eu sei que a raiz de 81 é 9, eu sei que de 144 ela é 12. Isso a gente já sabe, mas qual é o processo que eu utilizo para calcular essas raízes? E isso nós vamos ver em detalhes aqui posteriormente. Existe uma propriedade muito interessante das raízes que é a seguinte: se eu pego a raiz e elevo ela a um expoente, sendo que o índice dessa raiz ele é igual ao expoente dessa potência, isso vai me dar o próprio A. Isso aqui é conhecido muito de vocês como o corte. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, o índice 2 e o expoente 2, nós podemos cortar, resultando somente no valor do radicando. Índice 3, expoente 3, índice 4, expoente 4, índice 5, expoente 5. Eu posso aplicar essa propriedade e fornecer a resposta que é justamente esse valor aqui. Ok? Eu preciso também falar com vocês acerca do que está dentro da minha raiz, que é o radicando. E aí você vai se questionar o seguinte: que tipo de número pode ser o meu radicando? Ele pode ser qualquer número? Depende. E aí eu vou partir para duas situações. Uma é quando o índice ele é ímpar e a outra é quando o índice é par. Quando o índice é ímpar, eu posso colocar qualquer número real internamente à minha raiz. Não tem nenhum problema. Ou seja, existe raiz de índice ímpar para qualquer número real, seja ele positivo, seja ele zero, seja ele negativo. Tá? Então, para qualquer número real, eu tenho raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona e assim por diante. Raiz de índice ímpar, a gente não tem que se preocupar com o que está dentro da raiz, que é o radicando. Agora, nós temos um problema quando a raiz ela é par. Se ela tiver um índice par, o que está dentro da minha raiz, que é o radicando, deverá ser um número real não negativo. E aí eu vou até citar um exemplo que vocês vão se lembrar agora. Quando você ia resolver uma equação do segundo grau, pela fórmula de Bhaskara, você calculava lá o valor do delta, e quando o delta dava negativo, você ia lá e escrevia: x não pertence aos números reais, não tem uma solução real. É justamente devido a esse conflito que nós temos para as raízes de índice par com radicando negativo. Então, quer dizer que quando o índice da minha raiz é um número par, aqui dentro eu vou colocar um número de qualquer tipo, exceto números negativos. Vamos ver alguns exemplos? Eu peguei aqui letra A, raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Observe, aqui o índice é 2, que está escondido, é um índice par. E aqui dentro, o 81 é um número positivo, ou seja, ele se enquadra nessa regra, ele é um número não negativo. Obviamente, a gente teve uma resposta para isso, bem definida aqui, 9. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Ok, essa situação, esse tipo de raiz, existe para a gente no conjunto dos números reais. Agora, observe a letra B. Letra B. A raiz quadrada de menos 16. Olha o que está acontecendo. Raiz quadrada. O índice é 2. Aqui deveria ser um número não negativo. E tem um número negativo aqui dentro. A minha resposta ela não está no conjunto dos números reais. Eu não tenho resposta para isso no conjunto dos números reais.
Você vai pensar assim, professor, mas vamos tirar uma prova real aí, né? Vamos pegar um número negativo e levar ao quadrado para ver se dá 16 negativo. Veja bem, se eu pego o 4 positivo ao quadrado, a minha resposta é 16 positiva. E se eu tomar o 4 negativo ao quadrado, também dá 16 positivo. Base negativo, expoente par, resultado positivo. Então, os dois, tanto o 4 positivo quanto o seu simétrico, elevados ao quadrado, ambos serão ali com resposta 16 positivo. Isso quer dizer que não tem um número no conjunto dos números reais que eu eleve ao quadrado e me dê essa resposta menos 16. Para que a gente elimine esse problema, eu vou sempre tomar valores não negativos para quando a raiz tiver um índice par. Na letra C e na letra D, nós já temos respostas para ambos. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 ao cubo é igual a 27. Se lembra? Aqui, quando eu tenho um índice ímpar, pode ser qualquer número real. Então, 27, um número positivo, se enquadra nessa regra que nós estamos vendo. E também o menos 8. Olha o menos 8. Aqui pode ser qualquer número quando o índice é ímpar. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo é igual a menos 8. De fato, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E 2 elevado ao cubo é igual a 8. Mas como que a gente calcula a raiz? Vamos ver dois exemplos aqui. No primeiro exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 144. Eu vou ensinar uma maneira de se calcular essa raiz, lembrando que tem professores que ensinam de uma outra forma, mas eu prefiro ensinar dessa forma porque eu acho que é até mais fácil. Vai de você aí que está assistindo saber qual seria a maneira mais tranquila de você aprender a calcular raízes, ok? Então, antes de tudo, eu preciso decompor esse radicando, o 144. Quando eu falo em decomposição, eu estou falando em fatoração em fatores primos, decomposição em fatores primos. E é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Nós vamos pegar esse 144 e vamos decompô-lo em fatores primos, que é essa decomposição que aparece aqui. O 144 por 2 é 72, 72 por 2 é 36, 36 por 2 é 18, 18 por 2 é 9. Opa, não dá mais por 2, tem que ser por 3. 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é igual a 1. Essa aqui é a fatoração do número 144. Note que na fatoração do 144 eu tenho 1, 2, 3, 4 fatores iguais a 2, 1, 2 e 2 fatores iguais a 3. Isso permite com que eu escreva toda essa decomposição aqui na forma de potência. Daí, observe o seguinte, olha como eu escrevi. Eu vou trazer essa fatoração para dentro da minha raiz, né? Como eu estou falando de 144, eu pego a fatoração e trago ela para dentro da raiz. Essa fatoração foi o que eu já havia lido para vocês. 2 à quarta, 1, 2, 3, 4. 2 à quarta. E 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Se tivesse aqui mais um, sei lá, 5 elevado à oitava. Você iria colocar aqui dentro, 5 oitava. É assim que a gente faz. E pense nesse seguinte problema. Esses dois valores, esse e esse, aqui eu tenho a base 2 e a base 3, né? Estão presas. Estão presas dentro da minha raiz. E eles olharam lá para a plaquinha para enxergar o quanto eles deveriam pagar para poder sair dessa raiz. Como aqui não aparece nada, a gente lembra que é o índice 2. Isso quer dizer que para cada um deles sair,
dessa raiz, eles devem pagar 2, tá? E aí você vai julgar a situação do primeiro camarada. Esse camarada aqui, o 2, ele tem 4 reais. Estão vendo? Ele tem 4 reais. E ele precisa pagar 2 para poder sair. Então, se ele tem 4 e precisa pagar 2, isso significa que ele pode sair uma vez e pode sair outra vez. Ou seja, ele sai a primeira vez, você volta um troco de 2 para ele e sai de novo e fica sem troco, tá? Eu utilizo essa história porque eu acho que ela é muito tranquila para o aluno entender o processo de resolução de raízes. Então você pensa, o número está preso, quanto que ele precisa pagar para sair? Como é raiz quadrada, a gente já fala, índice 2 precisa pagar 2. Então, ó, se ele tem 4 reais, ele pode sair uma vez e pode sair outra vez. Eu tirei a base uma vez, tirei a base outra vez. Ah, se fosse 6, eu poderia tirar essa base 3 vezes. Se fosse 200, eu poderia tirar essa base 100 vezes, ok? Mesma coisa com esse outro camarada. Ele tem 2 reais e precisa pagar 2, ele sai, mas ele sai uma única vez. Multiplicando isso, eu tenho uma resposta igual a 12. Quer dizer, então, que a raiz quadrada de 144 é igual a 12, ok? Na nossa prova real, a gente sabe que 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Raiz cúbica de 64. Não muda muito da raiz quadrada que nós fizemos. O processo ele é bem parecido. Eu vou tomar esse 64 e fazer a decomposição dele em fatores primos. Terei essa decomposição. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2 é 8. 8 por 2, 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Contando a quantidade de fatores iguais a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores iguais a 2. Isso quer dizer que eu posso escrever toda essa decomposição aqui como sendo 2 elevado à sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado à sexta. Muito bem, vamos para a história do que paga, sai, né? Olhando para a plaquinha, o número para sair de dentro da raiz, ele precisa pagar 3, como vocês podem ver. E o dinheirinho dele aqui? O dinheiro dele é 6. Ora, se ele precisa pagar 3 e ele tem 6, quer dizer que ele pode sair 2 vezes. Ele saiu uma vez e saiu outra vez. 2 vezes 2 é igual a 4. Isso quer dizer que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Esse método de calcular a raiz, ele pode ser generalizado para qualquer tipo de raiz. As outras lá, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, podem também ser resolvidas com esse método de pagar e sair, ok? Último tópico que eu quero falar com vocês aqui é sobre potência de expoente racional. Quando eu falo expoente racional, eu estou dizendo que eu tenho aqui uma base e o meu expoente ele é um número racional. Lembrando que todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Aí eu tenho A elevado a essa fração m sobre n. Toda potência com expoente racional ela pode ser transformada em uma raiz. E vice-versa. Posso pegar uma raiz, por exemplo, e também transformá-la em uma potência com expoente fracionário. Ah, existe algum macete, existe alguma regrinha para a gente saber o que tem que ser feito? Como que eu faço essa transformação de potência com expoente racional para uma raiz? Tem sim. O macete é esse aqui. Você vai imaginar sempre o Sol, tá bom? Olhando para cá, esse camarada aqui, ele está no Sol. Enquanto esse outro, ele está aqui embaixo, ó, na sombra. Ele está aqui na sombrinha, né? Tem uma sombra aqui para ele, esse está no Sol e esse aqui está na sombra.
A frase mágica que nós vamos usar é essa. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Muito tranquilo. Quem está no sol vai aqui para dentro, que está na sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Olhando os nossos exemplos, aqui 5 elevado a meio, ó, quem está no sol vai para a sombra, aqui internamente eu tenho o 1 imaginário, quem está na sombra vai para o sol, raiz quadrada, olha o 2 aqui, né, imaginário. Aqui, 8 elevado a 1/3, quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Aqui também já foi até calculada, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Nesse exemplo, 1 elevado a 7 sobre 5. Novamente, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Essa raiz ela vai dar 1 porque 1 elevado a 7 é igual a 1 e a raiz quinta de 1 é o próprio 1. Próximo, 5 elevado a 2/3. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Ok? Aqui foi elevado ao quadrado, 5 ao quadrado é igual a 25. E os outros exemplos também foram tomados com a mesma regra, como vocês podem observar. Certo? Até a próxima, então.